Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar com Atualidades Pampa para todo o estado do Rio Grande do Sul. Hoje é terça-feira, dia 17 de setembro. Não sei aí na sua cidade, no seu município, como foram as coisas hoje. Mas aqui no nosso morro, ou aqui na nossa sede, por volta das 18 horas, entre 18 e 18h30, choveu muito. Choveu granizo e as pedras bem significativas. Então, vamos melhorar o tempo aqui dentro. Aqui dentro sempre está bom. Sempre está de bom humor, está a risada. Então, vamos esquecer um pouquinho essa chuva, o granizo, as pessoas que ainda estão fora das suas residências por este interior. Vamos às manchetes do nosso Atualidades Pampa de hoje. Vitorino. A mini-reforma eleitoral que ninguém quer. Eu vou dizer por quê. Mãe grávida de gêmeos dá luz a apenas um neném. Clima de cautela no mercado financeiro após a queda do preço do petróleo no mundo. E por falar em chegar em casa, teve gente que atrasou o horário por causa dos protestos da segurança. MEC prepara cartilha contra manifestações político-partidárias em universidades. E eu vou falar do congelamento do salário mínimo. A polêmica entrevista de Michel Temer no programa Roda Viva. É verdade, a entrevista do Michel Temer deu muito assunto. Mas nós temos também outros assuntos, também um assunto que hoje ocupou boa parte do dia, é o fechamento dos 68 postos que tem de saúde, que é uma briga judicial que já vem acontecendo há muito tempo. Inclusive, as pessoas estão criticando o prefeito Marquesan, mas o prefeito Marquesan não tem responsabilidade por isso. Tem que cumprir a lei, né? Ele tem que cumprir a lei, tá? A prefeitura anunciou que a decisão do Supremo mandou fechar imediatamente todas estas unidades, que na verdade a notícia é o Instituto Municipal de Estratégia da Saúde e da Família de Porto Alegre, é o IMESF. Na verdade foi feita uma contratação que a Justiça disse que não poderia ter sido. O prefeito já em entrevista disse que vai pegar essas pessoas que serão demitidas, que são muitos profissionais da área da saúde, mas as pessoas só entendem aquilo que elas querem. Na verdade, funcionários estão inclusive, vem ao encontro da tua manifestação também, né? Porque isso hoje mesmo. Eles fecharam as portas de todos esses pontos de postos de saúde relacionadas a esse instituto, já se posicionando, revoltados porque terão que fechar esses postos e serão todos demitidos. Vai ter um número muito grande de pessoas da área da saúde demitidas, mas o prefeito Marquesan diz que todas elas serão alocadas para outros postos. E até para a gente trazer mais informações, são em torno, então, de 264 equipes, então, que acabaram perdendo as suas oportunidades de trabalho e mais de 500 mil pessoas que vão ficar sem atendimentos aqui na capital gaúcha. A gente lamenta esse fato, mas lembrando que o prefeito já se manifestou dizendo que vai criar um plano emergencial para o mais rápido possível tentar reverter essa situação, mas muitas pessoas, e eu sou uma delas que estava circulando pelo centro da capital gaúcha, se surpreendeu porque hoje tudo parou literalmente, Magda. 30 minutos foi o tempo, pelo menos, que eu fiquei parada, literalmente sem saber o que estava acontecendo, porque esse grupo também se juntou aos policiais militares e também aos bombeiros que protestavam justamente pedindo mais segurança contra a reforma da Previdência, também da sua aposentadoria e também a manutenção dos seus direitos e mais segurança na atuação aí da segurança aqui de Porto Alegre, porque eles falaram até um dos momentos em que eu prestei atenção ao discurso, consegui escutar de maneira clara, e disseram que 5 policiais já morreram em confronto em operações, lembrando ainda aqueles que morreram enquanto estavam à paisana, eles foram atacados. E também isso não diminuiu o ponto das operações continuarem. Os policiais tentam sim reverter a criminalidade que está tomando Porto Alegre. Nesse meio tempo eles acabam perdendo os seus direitos também. E eles também acabavam
se manifestando, dizendo que o armamento não é o mais adequado, que eles fazem de tudo para tentar proteger as pessoas que aqui moram, mas não tem esse retorno e principalmente a contestação é que mais de 250 pedidos de aposentadoria estão há mais de 2 anos tramitando e não tem resposta nenhuma. Então eles têm que ir para as ruas e fazer o seu trabalho sem pensar nos salários atrasados e na questão da sua aposentadoria e o futuro das suas famílias. E é um problema, porque são 2 problemas em um, né? Sim. Você tem a questão da saúde e do desemprego ao mesmo tempo, é justamente né? a atenção à saúde da família, que é aquele primeiro contato que as pessoas precisam. A gente já tem uma saúde bastante fragilizada e aí uma situação emergencial como essa soma-se ao caos do desemprego. Algumas críticas ao prefeito, Marconi, vieram no fato de que ele já sabia que isso ia acontecer, ou pelo menos já estava em discussão, e ele não tinha tomado nenhuma providência para agora. Fecha uma e já tem outra. Sim. Essa foi uma das críticas. E o que me chamou a atenção, que quem movimentou a justiça, quem entrou na justiça, foram exatamente a Associação Brasileira em Defesa dos Usuários e outras 16 entidades sindicais de classe, incluindo o Simpa, que entraram na justiça. Quer dizer, é o próprio sindicato da categoria. Da categoria, eu não entendi. Eu também não. Eu honestamente também Será não. que é porque não pagam mais pela contribuição? A contribuição? Muito provavelmente. Eu, honestamente, eu não quero ter a leviandade de levantar que seja... É que eu fiquei curiosa com isso. Exatamente. Me leva, assim, dado o histórico do que a gente vê, né, da postura dos sindicatos, nos leva a crer que seja isso. Mas eu acho que não seria justo, né, sem muitos elementos que confirmem isso, apontar o dedo para essa causa Vitorino, unicamente. isso te causou alguma... Não, na verdade, a expectativa que se tem em relação sempre a um tema como esse é o seguinte: não tem o que fazer, decisão do STF. É isso aqui. A pá de terra está em cima, não temos o que discutir. Agora, o prefeito deveria ter previsto, tinha que fazer, não tinha que fazer, sabe? Não dá para ficar também, o prefeito tinha que... Não tem como culpar o prefeito, ele tem que cumprir a lei. Se ele não cumprir a lei, ele vai responder por improbidade administrativa. Aliás, pior, né? Vai responder por desobediência a uma determinação judicial. São quase 77 postos que serão fechados. Não adianta. Eu me apeguei mais a sentir, perdão, Ruxel, eu me apeguei mais a sentir mesmo, como eu vi bem de perto e recentemente o caos da saúde, eu vivi isso, né, com familiares. Eu me assustei mais com isso, né? Foi mais essa questão do desamparo na área da saúde. São pessoas que realmente não tinham outra alternativa senão essas unidades. E agora, vão fazer o quê? Porque a situação, mesmo que emergencial, não é como esperar passar a noite e ir amanhã quando o posto abrir. Né? Amanhã não vai ter uma solução ainda. A gente se preocupa primeiro com os 1.840 funcionários que ficam sem atividade, né? O prefeito está anunciando em 30 e 60 dias uma solução. Eu só queria abordar a questão jurídica, porque como é difícil. O processo é de 2011, foi julgado em 2013 pelo nosso Tribunal de Justiça. E aí ele sobe. E aí tu ficas aguardando uma decisão do STF que pode demorar 1 ano ou pode demorar 10, tu não sabe. Então eu não sei. E pode ser contra ou a favor. E pode ser contra, então eu não sei o que o prefeito, tô tentando me colocar no lugar do gestor, né? O que eu faria? Eu desmonto e depois ganho a ação lá e você é acusado de ter gerado um passivo enorme, porque tu vai ter que demitir, indenizar, tu vai ter uma responsabilidade muito grande. Então eu acho que ele esperou a decisão definitiva, como disse o Vitorino, e agora vai ter que tomar uma decisão emergencial, rescindir os contratos, indenizá-los e fazer um novo sistema. Até nós temos a manifestação oficial aqui da Prefeitura que emitiu uma nota, né? Eu não vou trazer ela na íntegra, mas a parte que nos interessa que ressalta que a administração municipal e os porto-alegrenses não têm responsabilidade sobre a decisão judicial provocada pelos sindicatos há 8 anos. Eles ressaltam também a questão desse processo e pela proposta do município, os profissionais seguem atuando durante o processo de reorganização e aviso prévio. Existe também a expectativa que muitos desses trabalhadores, pela experiência e qualidade adquiridas, sejam absorvidos pelo contratante emergencial. Tomara, né? Tomara porque pega a coisa pronta, né? Pega a coisa pronta. Agora é uma pena, uma área tão sensível quanto saúde, educação e segurança são áreas tão sensíveis que mesmo as decisões judiciais, por mais que estejam baseadas na lei, deveriam ter algum tipo de artifício. Por exemplo, o STF poderia dar um prazo a que a Prefeitura de Porto Alegre, em um ano, extinguisse tudo, remanejasse, para fazer a coisa dentro da lei.
sabe, eu acho uma decisão como essa, olha, fecha tudo e acabou. Pô, essas áreas, repito, são áreas sensíveis. Educação, segurança e saúde. Qualquer decisão que atinja essas áreas são polêmicas e precisam ser questionadas. O problema é que a STF é a última instância, não tem, vai recorrer para quem? É um retrocesso muito significativo, porque a gente trata de uma realidade onde há alguns anos a gente tinha postos de saúde lotados, porque a população não sabia qual área deveria procurar, para onde deveria buscar esse atendimento, e no momento em que ela aprende, ela sabe, a gente não está tratando do final de um atendimento, a gente está tratando do momento ali que a pessoa precisa, que a pessoa está consultando, que a pessoa... momento da dor, né? Exatamente, e é do desespero. Então a gente via aquelas cenas, as pessoas em hospitais que não eram da sua região, que não tinham uma especialidade para atender, então a gente vê que vai ter um reflexo agora, a gente vai ver isso acontecer ainda essa semana, essas pessoas, muitas chegaram a essas unidades e está fechado. Vou dizer uma coisa muito triste, viu? Pode até parecer duro o que eu vou dizer, mas é verdade. Essa decisão vai matar muita gente. Claro. E a pergunta em que ano vai morrer muita gente por causa dessa decisão. E a pergunta que eu faço decisão. é o seguinte, o tribunal não tem um joguinho de cintura, alguma coisa para fazer assim? Quer dizer, isso talvez é outro planeta. Isso talvez faltou, isso sim, fosse uma visita ao STF, Claro. aqui como a gente lembra, né, de tu é recebido sim pelo secretário de Saúde, para ter uma conversa com eles, para que isso pudesse ser negociado, não a decisão judicial que tu não negocia, eu não sei se mas aconteceu, a forma de mas fazer. acho que deve Mas ter a segunda preocupação minha, dona Marta, é que como nós temos excesso de mão de obra e falta, quer dizer, temos mais pessoas que querem trabalhar do que vagas, possivelmente profissionais muito capacitados, né, vão deixar de atender porque lhes serão oferecidos uma renda menor e até essa continuidade que a gente imagina, ela não vai acontecer. Eu acho que nisso eu concordo. Eu acho que faltou um pouquinho de, se não dava para prever ou se a decisão era previsível, mas pelo menos, olha, tá bom, vamos cumprir o que vocês decidiram, mas me dá um tempo. Claro. Dá um tempo. Falando em decisão do STF, também nesse sentido, o ministro Alexandre de Moraes hoje deu o aval do acordo do Fundo Bilionário da Petrobras. Então, parte do Fundo Bilionário vai para ações na Amazônia, como prevenção, fiscalização, combate a desmatamentos e tudo mais. E a outra parte, que é 1,6 bilhão, vai para a educação. E aí a previsão de ações relacionadas à educação infantil, para o Ministério da Cidadania, enfim, é uma decisão importante. A gente realmente tem que usar esse dinheiro da Petrobras para chegar até a população. E se a Amazônia está precisando de dinheiro, está aí uma boa solução de pegar parte desse dinheiro e implantar ali na Amazônia. E por falar em dinheiro, é difícil explicar para o cidadão, por exemplo, essa questão da saúde também envolve, né, falta de dinheiro ou administração desse dinheiro. E a gente discutiu recentemente aí, por exemplo, como é que tu explica para um cidadão numa situação emergencial dessa, a gente discutindo fundo partidário, por exemplo, né? Toda essa quantidade, esse caminhão de dinheiro. Eu vou falar nisso. Mas eles recuaram hoje, eles recuaram, né? Eles recuaram, né, cara? Recuaram, vou dar mas os números mesmo depois. assim ainda é muito doloroso para o cidadão mais leigo, que está principalmente precisando numa situação emergencial, sabendo que não tem dinheiro para aquela unidade e partidos, então, mergulhando num caixa forte de É mais ou menos como uma família que está devendo chegar alguém com um carro novo. Estacionar o carro na garagem. Marconi, tu sabe que a gente comenta muito aqui, porque a gente fala em números, pra gente, foi roubado X, mas esse X tu pode dividir por vidas, porque pessoas morreram, pessoas buscaram atendimento e não tinha, né? As estradas não foram melhoradas, olha, mexe com a nossa vida, a gente só pensa que é números. Não tem, levaram não, mas a consequência disso na vida de todos nós é esse. Ter partido virou negócio no Brasil. A gente foi tão abalroado por esses roubos todos que o brasileiro acabou perdendo a capacidade de se espantar com o absurdo. Né? De ver. Votando um monte de gente que não deveria mais. 8 bilhões, bilhões e trilhões para cá e para lá. Eu acho triste que as pessoas continuam, porque essas pessoas que estão lá, que já fizeram mal e continuam fazendo mal e querem continuar fazendo mal, eles foram reeleitos, gente. Sabe? Não dá para entender. O que tu ia não falar é exatamente sobre isso. A minha manchete foi sobre a reforma eleitoral. Sabe o que é a reforma eleitoral? A reforma eleitoral é mais dinheiro para a rapaziada, inclusive para pagar os seus advogados quando meterem a mão e forem pegos. Sem transparência? Sem transparência.
a prestação de contas junto aos tribunais eleitorais será muito menor, ou seja, ela vai ser muito superficial. A exigência é menor, é isso? E o fundo eleitoral, eles querem passar de 1 bilhão e 800 para 3 bilhões e 700. Mas a CCJ tirou os pontos polêmicos do pagamento do advogado e tudo mais. Não tiraram. Eles mandaram para o Senado. Aí o Alcolumbre deu uma entrevista agora à tarde dizendo o seguinte, olha, se a Câmara Federal quer aprovar isso aqui, ela que aprove. Ela que aprove, porque vieram com todos os penduricados. Não, é exatamente isso. A Câmara tinha aprovado, lembra que eu trouxe numa sessão de noite essas questões de pontos polêmicos. Aprovaram. Exatamente. Eles têm essa mania, né? Na calada da noite. Sempre na calada da noite. O Rodrigo e seus blue caps lá tem essa tipo, mania. Pagar advogados de partidos políticos com o fundo eleitoral, flexibilizar a contabilidade e tudo mais foi aprovado pela Câmara. Daí agora a CCJ do Senado tirou esses pontos polêmicos e aprovou igual o fundo eleitoral para 2020. Sim, quando se fala em meter a mão no dinheiro, eles estão tudo do mesmo lado, né? As mãozinhas estão tudo assim. Estão tudo assim. Ninguém solta a mão de ninguém. Não é assim, mãos ao alto. Não é assim, ó, para juntar o dinheiro. Não, e aí o Alcolumbre quis posar de bonzinho, dizer não, porque isso aqui, esses aspectos aqui, eu não vou aprovar, mas os 3 bilhões e pouco foi rapidinho. Então, assim, o que a gente está vendo, claro que eu vou dizer agora uma aberração jurídica, né? Mas é só criar uma figura de linguagem para que os senhores entendam. É o roubo por dentro. É o roubo oficializado. O seu bolso nesse momento tem a mão de deputados e senadores tirando dinheiro dele. Porque o que eles vão fazer com essa reforma, na verdade a reforma eleitoral não vai mudar nada para a população, não vai mudar nada nos redutos eleitorais, não vai mudar nada nos currais, não vai mudar nada. Aqueles que continuam metendo a mão no dinheiro, que são os donos dos grandes partidos, vão ficar cada vez mais ricos. O que essa reforma eleitoral está propondo? Relaxamento na prestação de contas, ou seja, o TRE, os TREs e o TSE vai poder cobrar a prestação de contas, mas é uma prestação de contas relativas. Ou seja, eles vão dizer que gastaram não sei o que, e vale a afirmação. Não tem comprovante. Não, são as penas da lei. Mas passa de 1 bilhão e 800 milhões para 3 bilhões e 700 milhões o fundo eleitoral. A redivisão dos partidos vai ter alteração de coeficiente. Isso quer dizer que os grandes partidos, leia-se PMDB, DEM, PT, PSDB, esses partidos vão meter a mão em mais dinheiro do que nunca. Dinheiro limpinho, que vai cair à vista na continha dos rapazes 60 dias antes da eleição. Os donos dos partidos. Imagina a festa que a gente vai fazer. E mais, isso é o mais agressivo, estúpido e imbecil que se poderia pensar. Esse dinheiro poderá ser usado para pagar advogados em ações que parlamentares do partido estejam respondendo na justiça. E não é só na justiça eleitoral não, hein? É em qualquer esfera. Está bem claro no artigo 14. Gente, eu estou me sentindo roubado como cidadão. Estou sendo roubado por dentro. Para quem não conhece a expressão por dentro e por fora que ninguém vê. Por dentro é aquilo que tem que ir por dentro da lei, coisa e tal. Eu estou sendo roubado por dentro da lei. Estão metendo a mão no meu bolso, estão pegando 3 bilhões e 700 milhões de reais. Você sabe quanto dá esse dinheiro? Esse dinheiro dá 100 hospitais. Eu fiz a conta hoje. Na verdade, pelos cálculos, a média de implantação de um hospital com 40 leitos e 2 UTIs daria mais ou menos 106. Vamos arredondar. 100 hospitais. Seria mais ou menos 4 hospitais para cada unidade da federação. Cada estado ganharia 4 hospitais completos com esse dinheiro. A cada 2 anos, eles vão meter a mão nesse dinheiro. Não vão prestar conta a ninguém, vai ficar por isso e vão sair de engraçadinho. E daqui 4 anos, eles vão pedir o seu voto. Se o senhor votar neles de novo... O seu Luiz do Alegrete, ele perguntava justamente sobre isso. Acho que já fica esclarecido, então, o que o senhor tinha perguntado. Não, e numa análise a gente lembra que os últimos escândalos relacionados ao fundo
né, eleitoral estão justamente em notas sequenciais de serviços que não foram comprovados. A gente fala que são impressões de folders, que são a alimentação que é distribuído em um comício. Então a gente fala assim, esses pequenos detalhes que surgem, o 1.000, os 2.000, os 5.000, os 10.000, que quando não é investigado, quando você não sabe da onde vem, e a gente coloca ao novo projeto, se não vai ser investigado, a gente vai falar, vai abrir novamente essa porta para pegar esse dinheiro e colocar aonde? Ninguém sabe até hoje. Bom, a gente viu que na última eleição, 1 bilhão e 800 deu aquela confusão. Não tinha nota, sem prestação de contas, não sei o quê. O dinheiro não, era foi bolo de 4 mil reais, salgadinho de 2 ficou mil por reais. isso mesmo. O dinheiro canetas desapareceu. que custavam 5 mil reais. Não, os donos dos partidos fizeram o diabo com o dinheiro. Tu imagina? E o dinheiro que O porventura... dobro, mais do dobro. E o dinheiro que porventura sobrar ainda volta a ser redividido entre os partidos. Né? Sim. Tem esse detalhe artigo aí, também, né? que diz que o que não for gasto, o partido pode utilizar agregando ao fundo partidário. Ao fundo partidário. Ou seja, além do fundo partidário, eles têm o fundo eleitoral, salários astronômicos, dezenas de funcionários, cabide de emprego. Pô, gente, para aí, nós estamos vivendo um tempo do império. Eles pagam, recebem e ficam com troco. Nós criamos uma corte, a gente está vivendo o tempo do império. É uma coisa jurássica, absurda que está fazendo com o dinheiro da cidadania. Só trocaria a declaração do Marco. Nós pagamos, eles recebem e eles ficam com troco, né? Correto. É verdade. Nós pagamos. Exato, exatamente. A gente acabou de discutir aqui o fechamento de postos de saúde, gente desesperada, e eu disse, vai morrer gente. Vai morrer. Vamos contabilizar em um ano quantas pessoas vão chegar mortas em hospitais de atendimento de emergência porque não tinha um plano de saúde para socorrer. Não precisa ser um ano. A medida emergencial é entre 30 e 60 dias, não é? Aí Isso que eu estou dizendo. Aí no mesmo dia vamos votar um Numa situação de problema de saúde, a gente não conseguindo ir agora, na pior das hipóteses, espera acordar amanhã, vamos amanhã quando o posto abrir. Agora vão levar 30, 60 dias, isso aí é o suficiente para morrer muita gente. Muito bem. Marli Barcelos. Muito bem. Muito bem. Concluído. Muito bem para quem, dona? A França do Pra século eles, como? XVIII apresentava ainda os reis absolutistas, os reis que determinavam, que criavam as próprias leis. Mas a França do século XVII para o século XVIII tinha um cidadão chamado Cardeal Richelieu. E o Cardeal Richelieu, eu já disse uma vez, comentei a grande frase motivadora, talvez, de toda a sua existência. A traição é questão de datas. E o que acontece? O Ministério da Economia desse grande país, que é o nosso país, que eu amo, que nós amamos tanto, está planejando congelar o salário mínimo para os próximos anos. Ou seja, através de uma PEC, uma alteração da Constituição, o salário mínimo não seria mais reajustado pelos índices de inflação. Alega o Ministério da Economia que o salário mínimo rege todos os pagamentos do país. E aí eu ouço os colegas de mesa aqui falar a respeito dos 3 bilhões de reais que os políticos querem para fazer as suas campanhas eleitorais já o ano que vem e depois para a presidência da República, quando tivermos esta eleição. Eu considero isso uma traição. Por quê? O salário mínimo é a base de tudo. Tudo está subindo. O gás de cozinha está subindo, tudo sobe, as pessoas estão desesperadas. No momento em que você blindar, em que você parar de corrigir, não é o aumento do salário mínimo, é a correção pela inflação do salário mínimo, tudo desmorona. Porque o salário mínimo vai continuar em R$ 1.000, R$ 998, e as coisas vão continuar subindo, porque nós temos um processo inflacionário. Ele pode ser pequeno, mas em alguns determinados produtos, que às vezes nem tem, às vezes existe até uma deflação. Eu considero isso uma traição para o povo brasileiro. O ministro da Economia, que é um homem sábio, que é um homem inteligente, que está procurando espremer de todas as formas esta orgia orçamentária que nós temos no país, esse gasto que existe em todos os poderes, desde o Supremo Tribunal Federal, onde um rapaz para colocar toga ganha milhares e milhares de reais por mês para trabalhar ali, para ser assessor, etc. Todos eles. Então, lá no Senado, para que tanta gente trabalhando? Quanto gasta um senador por mês? Quanto gasta um deputado federal por mês? Quanto gasta um deputado estadual? Tudo isso eu estou lançando aqui, conversando, falando para vocês, abrindo meu coração, porque hoje, quando na Rádio Pampa, pela manhã, eu falei a respeito disso, uma notícia pequenina que foi posta, colocada na agenda, eu fiquei espantado. Não
proporcionar, pelo menos, a recuperação de tudo que o salário mínimo pode dar, ou seja, corrigir pela inflação, me parece o maior absurdo e uma grande traição com o povo brasileiro. Se essa PEC passar, por favor, eu não aguento mais. Sinceramente, desculpem eu abrir meu coração dessa forma, mas eu estou profundamente revoltado com isso. Ah, vamos economizar porque o salário mínimo vai... Mas o que me interessa? Quem é que ganha salário mínimo? Aqueles que estão em Brasília, eles não ganham salário mínimo. Nenhum deles ganha salário mínimo. Salário mínimo é gorjeta. E isso me deixa terrivelmente preocupado com a situação do nosso país. É um jantar para eles. Ah, mas é gorjeta. É gorjeta. Em Brasília. Desculpem. E aí é que vem, o nosso país está num caos tamanho, Martin, que quem paga o salário mínimo é o empresário falido. É o empresário que tem um custo absurdo, que gostaria de estar empregando 15, 20 pessoas e está demitindo todo mundo, porque não tem como honrar o salário mínimo. E quem paga esses salários exorbitantes é todos nós. Então, eles ganham. Se a gente ganha, se a gente não ganha, tanto faz, eles continuam recebendo. Então, o funcionário público continua recebendo. Então, eu só queria fazer essa observação. Deixa eu questionar uma coisa. O salário mínimo não é um problema para o empresário. O salário mínimo é problema das prefeituras do interior. Os prefeitos do interior é que pressionam. Prefeituras muito pequenas, quando recebem a pressão do salário mínimo, eles reclamam. Mas eu não fujo dos argumentos do Marne e nem dos da Roberta. Eu trocaria os argumentos da Roberta pelos argumentos que ela aplicou porque o empresário, as empresas, elas têm condição de suportar o salário mínimo. Tem condição, elas suportam bem, equaliza custo e suporta. O funcionário é que não tem condições de viver com o salário mínimo. O funcionário é que não tem condição de viver. Não, e outra coisa, Marne, olha bem, você espreme o salário mínimo por causa das prefeituras do interior. Aí você vai ver, tem prefeitura aí com 10 mil, tem cidades com 10 mil habitantes que tem 12 vereadores. Falando só para dar esse fechamento, uma informação de salário mínimo, há um tempo atrás eu trouxe sobre essa defasagem do salário mínimo. E atualmente, segundo os cálculos, o salário mínimo deveria estar em 3.400 e alguns quebrados para poder honrar um custo básico de vida de uma família de 4 pessoas. Então vejam a situação em que o nosso país se encontra. Mas atualmente tu tem um salário mínimo, tu já está melhor do que 13 milhões que estão sem salário. Eu hoje na fila do banco eu fiquei ouvindo, não sou surdo, né? Acabei ouvindo que... É só o teu relógio que não quer parar. Que ele não funciona. É um belo depoimento, hein? Pois é, inclusivo, né? Inclusivo. E eu estava ouvindo 2 senhoras conversando e uma delas, senhora, né? Uma mulher relativamente nova, mas que estava colocando a sua filha na creche. Uma filha pequena, pelo que deu para entender ali, e ela dizendo que era R$930 a mensalidade de uma creche. Acabou. Tá barato. Um salário... Tá barato. Pois é, ela disse que era baixo o padrão, que ela foi o que ela conseguiu. Se tiver uma refeição só, porque se for uma criança que fica da manhã até a noite é mais caro. E eu estava prestando atenção, ela dizendo que era de relativamente baixo padrão. Que não era, que foi o que ela conseguiu pagar com o salário. Essa falta de creche e a creche cara é desumano. Porque as mulheres precisam trabalhar e muitas delas estão ali em casa, não podem trabalhar simplesmente porque não tem como deixar seus filhos. Então, isso é desumano, porque a pessoa quer trabalhar e tem, às vezes, até uma proposta de trabalho, não consegue honrar por causa da falta de creche. Ou então vai trabalhar, deixa o filho em casa e fica pensando o tempo todo o que está acontecendo do filho dela. Ou contrata uma vizinha para dar uma olhadinha na criança e as crianças vão crescendo nas comunidades sem a atenção devida e assim ficam mais vulneráveis ao tráfico e tudo mais. E já então, passou, porque não está só a comunidade mais, não. Pessoas de relativa... um pouco acima da... Mas imagina se chega nas pessoas com um relativo poder aquisitivo. Classe média não existe mais. É o cara que tem a grana e nós que não temos. Coitadinho daquele promotor lá, aquele promotor lá de Minas, coitadinha. Existe uma questão que me toca muito, primeiro... Esse número de 13 milhões não é só o número de 13 milhões, é a pressão que faz sobre aqueles que trabalham. O que tem de mulheres que são demitidas após a volta da licença maternidade não se pode mensurar. Essa é a primeira questão. Segundo, a coisa mudou muito, porque as famílias mudaram. Nós tínhamos as avós que ficaram hoje. Hoje, primeiro que as avós seguem trabalhando, não estão mais disponíveis para ficarem cuidando dos seus netos, né? Então, realmente, essa questão
precisaria caminhar para que os empregadores conseguissem ter uma creche no próprio local de trabalho, porque aumentaria a qualidade do trabalho da mãe. Sim. Como tu disse, tu deste um depoimento aqui de mãe, que muitas vezes vieste aqui e tua filha estava em casa com febre. Por exemplo, a gente faz o trabalho, mas... Isso que eu tenho uma estrutura, tu imagina só para aquelas pessoas que lógico, não têm essas condições. Eu imagino, então toda uma composição de fatores, mas o que mais me intriga é exatamente isso, é o desemprego das mães quando retornam da licença maternidade, para que elas não ousem fazer outro Mas é filho. que, Ruschel, assim, ó, o emprego formal está escasso. No nosso estado, mês passado, fecharam 4.100 postos de emprego formal. Estas mulheres, muitas vezes, conseguem o chamado bico, que é o grande negócio atualmente nessa crise que a gente está. Quem é que consegue, muitas vezes, bico? Trabalhos bem típicos que a mulher consegue absorver e que às vezes o homem não consegue essa vaga. Então, o injusto é isso, que a mulher poderia estar colaborando com a ajuda de custo da casa, não pode porque não tem aonde deixar sua filha, o seu filho, né? Olha aqui, amenizando um pouco até a nossa conversa aqui. Boa noite, pessoal. Tenho que confessar que essa noite não dormi pensando no Marconi. Ai. Calma, pessoal. Calma, pessoal. Que isso, professor? Estava pensando no que ele falou ontem. Se o nosso presidente não aguentar, o outro lado vai voltar com toda a força e acabar com o nosso país. E ela diz o seguinte também: salário mínimo, eles gastam com os seus pets. E isso é um fato. Quem mandou essa mensagem foi a Loiva do Balneário Gaivota. Mandou beijos a todos. Deixa eu falar sobre uma outra coisa com vocês. Desde o início da era digital, a clínica odontológica Dr. Elísio Marques da Silva vem passando por um processo contínuo de mudanças. Mudanças desafiadoras, tendo como proposta uma equipe envolvida em resultados de excelência e sabendo que mais do que criar sorrisos é restaurar confiança. Essa iniciativa mostra claramente a responsabilidade com o paciente e a classe odontológica. E aí vocês veem muitos dos aparelhos e muitas das coisas que fazem rapidamente, com toda a tecnologia, com o que há de melhor. Ou seja, paciente em primeiro lugar, o bem-estar do paciente. Telefone 3204, o prefixo é 51, se por acaso você for de outra região. E, encerrando, como sempre, eu trago para vocês um forte abraço do Dr. Sorriso. Carmen. Eu estou tentando acessar aqui as mensagens do Facebook e do YouTube, no facebook.com/atualidadespampa, mas não estou conseguindo acessar porque minha internet não está funcionando. Então, a culpa não é minha, Magda Beatriz. Eu quero dizer a vocês, eu faço 48 horas que estou com dificuldades. Internet. E a operadora diz que o problema é meu. Eu digo sim, o problema é meu que eu tô sem internet. Agora é culpa de vocês. E quem é que vai resolver isso? Quem é que resolve? Mas a conta vai aparecer. Ah, sim, sempre tem. E também uma coisa que aconteceu hoje, que eu acho que faz tempo que a gente não ouve falar nisso aqui. Hoje, os voos aqui de Porto Alegre, o que vem para cá, o que saem daqui, pessoas que chegaram em Porto Alegre não conseguiram descer das aeronaves, os voos também que não conseguiram decolar, por quê? Pelos raios que estavam caindo em Porto Alegre, em especial no aeroporto Salgado Filho. E posso fazer uma brincadeira um pouco desagradável? Faça. Porque o furacão estava vindo para a capital gaúcha e o próprio São Pedro disse: aqui é terra de gaúcho, não vai passar. Teve problema para o Atlético pousar, não conseguiu dar entrevista, não conseguiu fazer reconhecimento de gramado, porque nós falamos de uma decisão importantíssima. Amanhã é decisão para os colorados, Copa do Brasil, 21h30. Não esqueça, você liga na Rádio Grenal FM 95.9 para escutar todas as emoções dessa decisão que vai ser extraordinária, porque a gente fala, né? Parece que os astros do futebol, os deuses do futebol, estão conspirando para Odair levantar a sua primeira taça dentro de casa. Tá aí, ó, isso é que eu acho oportunismo. Vamos ganhar. Aproveitou um assunto para vender o peixe dela. Eu tenho um amigo que tem casamento marcado amanhã, às 8 horas. E ele é colorado, fanático, né? Mas diz que não tem problema não, se alguém
Se alguém quiser ir no lugar dele... Aí, ele vai casar amanhã às 20 horas? Às 8 horas, Mas isso que não tem problema. Se alguém quiser ir no lugar dele, o casamento é às 8 horas na igreja aqui de baixo. E a noiva é bem simpática. Quem quiser ir no lugar dele pode ir. Tem até lua de E mel aliás, comprada. eu tenho que falar também, aproveitando que é uma piada, mas a Rádio Grenal fez um trabalho extraordinário através da nossa equipe de reportagem, falando sobre os cambistas que estavam comercializando carteirinhas de sócio a mais de R$1.000. O cara diz assim, carteirinha de sócio. É o ingresso, e cede a sua carteira. Pela quantia, a pessoa vai no jogo como se fosse... Aquela pessoa... É isso, dona Ana, desculpe lhe entender. Eu não tinha entendido. Como o senhor é eficaz? E todas essas informações lá no www. Eu não devolvo para esse vigarista. www.radiogrenal.com.br, a matéria do Bruno Flores, do Diogo Rossi, fizeram um trabalho extraordinário, né? A nossa equipe conseguiu áudios dos cambistas dessa transação. Então, é absurdo a maneira que se trata. A gente fala de torcedores que pagam suas mensalidades em dia, buscam o serviço do Esporte Clube Internacional, fazer o seu check-in. Devagar, o sistema não ajuda. Devagar. Né? E a gente acaba indo para a mão de alguém mal intencionado que quer lucrar com uma paixão que é o futebol. E essa matéria também nós temos aí, a matéria está no OSul também, a matéria na íntegra, nós vamos botar o link para vocês aí, tá? Que vigarista. Por sinal, a dona... Olha lá, osul.com.br, tá a matéria ali também. A dona Ana, que é de uma modéstia muito grande, ela fez um trabalho como produtora que envolveu toda a equipe da Rádio Grenal, com seus locutores. Eu recomendo quem tiver uma homenagem à Grêmio Internacional, a sua grandeza, a importância desse jogo de quarta-feira. Um trabalho muito bonito, Ana, meus parabéns de público aqui. Agora. Não sei se tu diz como as pessoas podem acessar e ter... Na página Rádio Grenal Oficial, através do Facebook, no YouTube também. Lembrando que nós aqui do Atualidades Pampa, hoje parece Rádio Grenal, mas nós temos o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/atualidadespampa. Acesse lá, clique no sininho para você receber as suas notificações e converse aqui com a gente. TV Pampa. A TV Pampa, Atualidades.pampa é o nosso Instagram, que são tantas redes sociais TV que a gente se perde. Pampa. Então repete, senão agora até eu me confundi. Atualidades Pampa ao vivo no YouTube, www.youtube.com/TV Pampa. Toda a nossa programação vai estar lá ao vivo para você. Muito bem. Eu quero dizer uma outra coisa para vocês. Nós estávamos falando no OSul, que a matéria está no OSul. O OSul, você tem todas as informações, você fica atualizado em tudo que acontece aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo. Se você baixar o aplicativo do OSul na plataforma da sua preferência, a plataforma que você costuma usar. Ali você tem todas as informações atualizadas à medida que elas vão se modificando. Fala, Roberta. Na verdade, sabe o que é, Magda? Eu estava fazendo um sinal pro Ruxa. Porque... desculpa, eu achei que você ia falar. Não, é que sabe o que acontece? A gente estava falando sobre o jogo de amanhã, mas ninguém fala do juiz. E, na verdade, depois que eu descobri que o juiz tem um papelzinho amarelo, um papelzinho vermelho que tira um jogador, põe um jogador, é ele que manda. Então, amanhã, a gente não tá dependendo dos 11 que vão jogar contra nós. É o juiz. Roberta, a gente brinca contigo, mas não diz isso. Não, é verdade. A gente tá dependendo do juiz. Não é? Um juiz corrupto, de muda o resultado de uma partida. A doutora Roberta começou pelo fim, exatamente isso. A sensibilidade esportiva da doutora Roberta. Muito bom. Olha aí, ó. Impressionante. Eu tô chocado. Eu também tô chocada, porque eu tentei salvá-la, ela não quer ser salva. Então deixa o pessoal... Mas não é verdade. Não é verdade, Roberta. É uma série de coisas que levam a isso. Esse é um componente Um juiz corrupto não consegue fazer com que um time ganhe. O juiz corrupto pode dar uma arranjadinha, mas o time tem que ajudar. Ele tira os jogadores. jogadores. A pessoa cometer falta, isso tem um regulamento. Isso tem um regulamento. Ele não pode simplesmente, hoje eu vou entrar e vou fazer acontecer dentro do campo. Não, claro, gente. Todo juiz, ele interpreta determinados fatos. Os juízes dentro de um campo de futebol ou dentro de uma sala de audiência. Eles estão ali para interpretar. Existem regras. Aqueles juízes que não obedecem a regra não vai sair assim roubando na maior cara de pau do mundo, entendeu? Dona Carla, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. O Ruxo está fazendo isso como uma brincadeira porque o Ruxo é gremista. Não, ele não está brincando, é sério. E eu vou dar um exemplo. Eu estou tratando de uma forma animada uma matéria que quem vive do futebol como a gente se depara com
se depara com ela diariamente. Então larga o futebol de mão. Se é o juiz, não é o time de futebol que tem que treinar, que tem que ter bons jogadores. É verdade. Se não tem um time de futebol que tem que ter bons jogadores, que tem que ter um bom técnico, que tem que ter uma boa zaga, que tem que ter uma boa estrutura e um bom ataque. Deixa eu só concluir o seu comentário, por favor. Querido, tu fala... Não tô tensa. Olha, tô falando de futebol agora. Me contrata pra Rádio Grenal. A Carla tá explicando como é que é, porque do jeito que vocês estão explicando, parece que não adianta o futebol não é. Então pega qualquer perna de pau, põe lá, porque quem resolve quem é que ganha ou perde o jogo. Imagina o Vitorino jogando futebol, coisa horrível. Não, mas assim, ó, eu entendo a posição da Carla, mas a Carla tem uma visão romântica do futebol. Quem vive dentro do futebol, e aí o Ruschel já foi dirigente do Grêmio, vive em vestiário, sabe como é que é. Eu por quase 30 anos, fui locutor e repórter esportivo, sei bem como é que funciona a coisa. Vou trazer um exemplo aqui, que só os que têm idade avançada, no caso eu, Márcio Barcelos, acho que o doutor Ruschel também, sem querer, né? Mas assim, alguns anos atrás tinha um diretor de arbitragem da CBF chamado Ives Mendes, que com autorização da Polícia Federal, gravaram as conversas dele com dirigentes de clube. Ele vendia jogos de futebol. Ele vendia os jogos. Resultado. Não precisa ser tão antigo. O Internacional perdeu um campeonato brasileiro justamente por uma penalidade marcada que não existiu e depois se soube que era uma estruturação da arbitragem para vender os jogos, e até o Wellington Silva recentemente teve que estar na Espanha, no seu ex-clube, numa investigação onde teve manipulação dos resultados, onde até, dependendo da situação, se compram times, não apenas a arbitragem, para que os resultados impeçam que os times acabem indo para a segunda divisão. Agora tu não pode partida, mas não pode generalizar. Generalizar isso, que está me apavorando. Mas é que, Carla, quem é que vai dar amanhã, Gustavo Vitorino? Vai dar Internacional ou vai dar o Furacão? As equipes que vão para os jogos. Quem é o que o juiz vai decidir? Eu vou responder. O que eu quero dizer é o seguinte, é que quando as equipes são muito equilibradas, 2 ou 3 decisões do árbitro decidem a partida. Mas isso em jogos finais, por exemplo, ou quando está uma reta final de campeonato, que equipes equilibradas se enfrentam, 2 ou 3 decisões decidem a partida. Amanhã a torcida internacional está entusiasmada, está feliz, está esperançosa, mas eu vou dizer, não vai ser um jogo fácil, não. Não, mas aí não precisa ser dupla. Mas não é o juiz que vai jogar, né? O Atlético Paranaense é um bom time. O que eu quero dizer é o seguinte, amanhã é um desses jogos que um erro de arbitragem pode decidir, não a partida, ou o campeonato. Ok. Falando em amanhã, você sabia que a Pelo 100 é pioneira no estado em depilação? Depilação segura, rápida, sem necessidade de agendar horário. 16 anos de mercado, a Pelo 100 trabalha com profissionais treinadas, dando assim excelência para um atendimento eficaz e garantido. Sistema de depilação diferenciado, com cera natural e exclusiva. Possui cabines individualizadas com depilação feminina, mas também masculina. Além disso, também executa depilação egípcia, aquela que usa uma linha. E trabalha também com design de sobrancelhas. Você pode marcar hora em um dos telefones que aparece aí na tela, aquele que você preferir. Ou pode ir direto em um dos 3 endereços. Então, o que você está esperando? Pelo 100, Danilo Peçanha, Getúlio Vargas e Venceslau Escobar. Portanto, não deixe para amanhã e não perca o jogo por falta de ir na Pelo 100. Gente, adoro vocês, pessoas inteligentes e humanas. Faz com que ainda tenhamos um pouco de esperança de um Brasil melhor. Abraços a Roselaine de Gravataí. A Maria Gorete Guimarães, concordo quanto às creches. Na zona rural é mais difícil e ainda. Entendi. E aqui no WhatsApp também, digam para a Roberta que o juiz será o Gilmar Mendes. Aí já sabe o que vai acontecer. Exatamente. Posso ir para a minha manchete? Vamos lá, eu já começo dizendo que eu vou usar a palavra das 3 que pariram nesta bancada já. Aqui a dona está fora, porque é muito inusitado, mas um caso muito sério, com repercussão. Essa moça foi por uma gravidez, fez 3 ultrassons em clínicas diferentes e todas lhe certificaram que ela estava grávida, dona Mara. Sim. Volto a dizer, não foi na mesma clínica, para que se possa entender a amplitude. Ela fez esses 3 ultrassons. Também durante a gravidez, ela fez as visitas médicas e sempre foi tratada como uma grávida.
E aí ela deu um depoimento pessoal, e é por isso que eu disse que eu quero ouvir quem já teve uma gravidez, porque ela disse que conseguia identificar já no fim da gravidez um nenê numa ponta, ela pegava a cabecinha aqui, na outra ponta ela sentia o outro. Então ela passa toda a sensação que ela teve desta gravidez, o tempo todo, insisto, tratada como uma gravidez de gêmeos. Quando ela foi ter o parto, não lhe foi permitido que entrasse nem o pai dos futuros nenês, nem um acompanhante, nada. Ela entrou sozinha, foi anestesiada para uma cesariana e, ao acordar, foi-lhe dito que existia apenas um bebê. Evidentemente que foi aberto um inquérito policial sobre a matéria. Estão tomando os depoimentos, porque a matéria é muito séria, porque foram muitos profissionais que analisaram essa... Deixa só eu fazer uma... Porque eu que sei a história... na verdade, quando ela acordou da anestesia, disseram que ela tinha dado à luz a um bebê. A um bebê. Não assim, quando tu diz assim, ela só tinha um, parece que o outro podia... Não, disseram que ela não tinha nascido só um. Que só tinha nascido, que só tinha saído do seu ventre. Exatamente. Que só tinha saído do seu ventre apenas um. Evidentemente que a família não se conformou, porque houve toda uma gestação e todos os exames que ela fazia regularmente, e é facilmente identificável, né? Porque se houve o batimento cardíaco, se faz das crianças... Tinha ultrassons, né? Para comprovar que ela estava grávida de gêmeos. Mais de um. E aí foi aberto o inquérito policial. Então, se está na fase de depoimentos, o inquérito foi aberto primeiro com a possibilidade de erro dos ultrassons, embora ninguém consiga explicar como é que clínicas diferentes, né, com aparelhos diferentes, teriam provocado o mesmo erro. A matéria é muito singular, muito séria. Eu consigo prever o dano moral a esta moça, porque eu imagino tu teres uma gravidez de um nenê e perdê-lo é terrível. Tu ter a gravidez, da certeza de 2 nenês e dizerem que tu só tem um, ficará aquela sensação, aquele vazio, aquela dor, né, muito grande que ela terá que conviver. Então eu queria um depoimento para ver se não é possível, para quem já deu à luz e convive 9 meses com uma barriga, se elas poderiam se enganar tanto de ela ter a percepção, não quero nem entrar nos aparelhos, mas ela ter a percepção de que tinha 2 nenês dentro de si, né? Eu não sou da época da ecografia, mas a Carla e a Roberta, sim. É muito difícil, né? O meu depoimento pode ser feito em relação a um bebê, que eu nunca tive 2 na barriga. Mas, enfim, a gente sente tudo mesmo, a mãozinha, ainda mais no final da gravidez. E realmente esses exames, eles são muito modernos. Então, eles mostram o coração, eles mostram o sexo do bebê. Sexo. Então, eles conseguem afirmar se vem uma menina ou se vem um menino. Então, muito difícil. Hoje tem até 3D. Que todos tenham enganado ela e que só no momento do parto realmente tenha... Então tá faltando um corpinho ainda. Tá faltando uma criança. Tá faltando uma criança. Para piorar, a gente tem um histórico de, infelizmente, um comércio de erros, né? Até comércio inclusive o comércio de crianças. Existe um precedente que nos faz levar essa possibilidade não dá para tapar fora do país. Não dá para tapar o sol com a peneira. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Na Filipinas, uma mulher foi presa justamente por estar com uma criança na sua mala de bagagem, na mala de bagagem. E ela foi presa no aeroporto porque um cachorro acabou reconhecendo ali, alertou, pensaram que era drogas, quando foram olhar era um bebê. E a mulher não tinha falado nada. Cidade de Quirinópolis, Goiás. Goiás, que loucura, hein? É muito difícil. Ontem foi publicado o pedido de desculpa das organizações Globo, a nora do presidente Bolsonaro, pela matéria da revista Época. E hoje toda a cúpula da revista Época, a editoria toda foi afastada. O que aconteceu? Nem todo mundo Aquela sabe. Matéria sobre um repórter da revista Época que se fez... uma psicóloga aqui de Novo Hamburgo, casada com o filho do Bolsonaro. E um repórter da revista Época se fez passar por paciente, né? E foi consultar com ela. E aí o assunto evoluiu, coisa e tal, e aí ele foi publicar a matéria na revista Época, revelando frases dela, enfim, ele gravou de forma... maldosa, né, enfim. E ontem as organizações Globo emitiram uma nota oficial pedindo desculpas à nora do Bolsonaro
E hoje fizeram isso. O Bolsonaro saiu já do hospital e já foi trabalhar hoje. E já assinou uma lei polêmica. Pois é. Bem pois discussão aí. Está no osul.com.br. Pois é. Agora é o seguinte, cidade que não tem fórum, ou seja, não tem juiz. E quando o delegado estiver ausente, o policial de plantão poderá assinar medida protetiva. Olha. Isso vai dar um rolo. Vai dar um rolo, porque se há coisa que a rapaziada da toga não gosta é perder poder, né? Já foi com relação aos delegados ter esse poder. E agora, Imagina o policial. Então, agora vai dar uma encrenca esse negócio. Bom, ele assinou a lei, vamos ver o que vai acontecer, porque agora... Mas esse tipo de lei assinada é bom porque traz à tona e mostra a cara quem está a favor do que é certo e quem não está, né? Exatamente. É verdade. Porque alguém ser contrário a uma assinatura de uma lei como essa é deixar público o seu caráter, sabe? É escancarar quais são os seus reais interesses. Infelizmente... Nós estamos aí. numa franca evolução e positiva no sentido de reconhecer a vulnerabilidade que está a mulher, né? Isso acho que foi uma evolução, porque a primeira evolução, nós lembramos aqui, foi permitir que os próprios delegados já possam fazer a medida protetiva, não ficar na dependência de um juiz, né? Senão não tinha o juiz. Agora está se estendendo ao delegado, porque a vida, o bem maior, ao policial, o bem maior é a vida, né? Parece uma evolução. É isso. Você ficar contrário a essa assinatura pelo receio de perder aquela sua hierarquia. E ainda obriga o autor a ressarcir o Estado pelas despesas com o SUS e também com relação a todo o maquinário que precisa, por exemplo, o sininho para chamar a polícia e tudo mais, que a mulher utiliza. Então, ainda tem isso previsto também na lei. Agora, como vai fazer para cobrar? Essas associações de magistrados, negócio, vão fazer um berreiro. Vai dar uma amanhã. Gritaria. Amanhã vai ser uma vai gritaria. ouvir lá em Israel. Ixi, amanhã o UOL vai colocar na primeira página. Mas é um absurdo o UOL, que a Folha de São acontece. Paulo bota na capa amanhã, vai ser um... Contra as mulheres, barulheiro. uma mulher que foi morta, provavelmente sofreu feminicídio, mas suspeitavam de suicídio no dia 30 de agosto. Ela de Fortaleza, uma empresária de 46 anos, agora deu a reviravolta no caso, porque apareceu um vídeo no qual mostra o filho arrastando ela para dentro do elevador, tentando fazer alguns movimentos para ver se ela estava ou não estava, né, viva, enfim. E daqui a pouco chega o namorado, eles parecem que têm uma conversa, tiram a mulher e aparece a imagem dela realmente toda ensanguentada e olha, a gente tem o vídeo aí, ó, do menino entrando com ela, é um horror. E aparece que ela foi machucada, que ela foi agredida no rosto. E ela tá... Então, ela tá desacordada e o filho tenta acordar, tenta falar, mas não consegue. Então, o delegado agora vai investigar se isso não foi um caso de feminicídio e não suicídio. É um menino, 14 anos, o filho 14 dela. anos? Não, eu digo em relação à idade, se já é um rapaz ou se não, é um adolescente. Um adolescente. Foi julgado seguindo, a matéria é dolorida, mas como foi a matéria que nós trouxemos, aquele caso lá do Nordeste, onde o cara, o marido, descobriu que estava sendo traído e jogou álcool na mulher, sim, ele foi condenado essa semana no tribunal de júri a 24 anos. Então também está se buscando fazer justiça. Mas eu não consigo deixar de pensar, a primeira pergunta que me vem à cabeça é o que essa mulher tinha para poder se defender ali dentro de casa? Eu não consigo deixar de... Sempre que eu vejo esse tipo de cena, esse tipo de situação, esse tipo de ataque contra a figura de uma mulher, eu não consigo, não me sai da cabeça pelo menos o benefício da dúvida de ter uma ferramenta que lhe proporcione uma defesa. É porque não dá para botar um policial lá de cada mulher. Não é possível tem que ter alguém... algum tipo de alternativa, porque, sabe, tá demais o negócio. A gente vai ver... Você olha as estatísticas, reduziram os homicídios, reduziram assalto a banco, aumentou o feminicídio. Significativamente. Pode, tem que dar um basta nesse negócio. Tem que dar um basta. Tá bom, tá se avançando, tá se assinando leis. A Lei Maria da Penha foi um avanço, agora o Bolsonaro está tentando avançar. Isso é o machismo. Isso é a cultura machista que nós temos no país. E não é só no Brasil. Digo a vocês, na Espanha, na Galícia, que é divisa lá com Portugal, um cidadão brigou, pediu o divórcio. A mulher pediu o divórcio, não aguentava mais. Ele foi lá, matou a esposa, matou a sogra e matou a cunhada. Na frente, matou a família toda, matou as 3 mulheres da família, ele simplesmente matou. Claro que está preso, vai ser condenado. Matar a mulher e a cunhada é um absurdo, né?
Eu tô... Não, o senhor Vitorino, Dona Magda, não vou falar mais. Eu tô longe de ser... Eu tô longe de ser um sociólogo e querer fazer a interpretação de toda uma sociedade. Mas é evidente que isso vai ter que ser uma mudança de cultura. E as mulheres é que criam as crianças. Eu acho que a mulher vai ter uma participação muito grande. É muito importante. Às vezes a gente estimula muito o machinho. Meu filho algumas coisas. Não, eu acho que ali vai ser, então, é uma mudança para 10, 20 anos, mas que as mães trabalhem os seus filhos exatamente nesse respeito à mulher. Justamente, a estruturação das famílias brasileiras, hoje a gente vê que quem provém, às vezes, a sobrevivência de um lar é a mulher. Às vezes, a mulher que tem, sim, um companheiro, como a gente destacou aqui, que a mulher, às vezes, tem mais possibilidades de bico, como a Roberta citava, mas também mulheres que são as únicas responsáveis, às vezes, por criar essas crianças por causa do abandono paternal. E a gente fala que, às vezes, até esses instrumentos e tudo mais, a gente coloca que, sim, tem que ter uma maneira melhor de se defender, mas também que isso não vire uma ameaça para aquela mulher que está dentro da própria casa. Contra porque ela, a gente coloca, recentemente, o caso que uma mulher que conhecia um homem através da internet, eles se falavam há 6 meses, ela resolveu fazer um jantar para ele na sua casa, o homem entrou, drogou ela, e fez absurdos, espancou ela por uma briga que tinha, parece, com o seu filho, e acabou, assim, por uma situação, ela acordou no meio da noite, estava sendo espancada, drogada. Então a gente fala assim, tem que ter também, mas às vezes a cultura mudar essa situação de que o homem acha que tem a posse, que ele é o dono, que aquela mulher lhe pertence. Até um amigo meu, a gente estava numa situação complexa que nós falávamos sobre essa situação, ele muito surpreso, ele fala assim, Ana, eu percebi que às vezes eu tenho histórias de ex complicadas e as mulheres não têm porque os homens se sentem no direito de matá-las. Eles não acham assim, que pode fazer... Por exemplo, a gente fala às vezes um homem que uma mulher persegue, que fica enchendo o saco no Facebook, mas o homem vai lá e toma uma atitude de matar ela. Vocês lembram o caso que também saiu o resultado essa semana? Estou aqui dando... embaixador, que ele era? Ele embaixador? Diplomata. Foi o caso mais rumoroso. Thompson Flores. Foi gravado, a moça gravou as agressões. Ele foi condenado não só criminalmente, como indenizá-la também em 1.200.000. Aquele que bateu nela no quarto? As imagens apareceram. As imagens também. São todos os julgamentos que estão ocorrendo, ou seja, a justiça também está repondo a... Dona Magda, eu queria fazer primeiro um elogio à dona Ana, porque ela está com um perfil lindo no ar, estava olhando lá no monitor, mas está muito bonita, né? Mudou o cabelo e tal. Eu não vou elogiar porque eu sou mal interpretado. Deixa eu só aproveitar a série dos elogios para dizer que você está fazendo o maior sucesso nas redes e hoje você está despojado, assim, tem uma virada na manga da camisa. Presente da família dá um gato. Presente da família Malma lá de Magistério. Então, tá, estiga no seu assunto. Daqui ele vai para as bocas. Eu não estou aguentando mais o senhor Vitorino. Não, ignora. Ele está indo lá faz a egípcia. Sabe o que me disseram? Que quando ele chegar no Muro das Lamentações, é capaz de dar uma cabeçada ele vai discordar do Muro das Lamentações. Exolamentar mais ainda. Mais ainda. Eu quero falar de um livro aqui, o livro da filosofia, que foi indicado pelo meu neto, Tiago, né? E esse livro traz muitas frases que você diz e nem sabe de quem é que escreveu essa frase. Por exemplo, os fins justificam os meios. Essa frase é do Maquiavel. E é um livro fantástico porque tem todos os grandes filósofos, as grandes frases. A vida será mais bem vivida quanto menos sentido ela tiver, né? É um livro maravilhoso, Está aqui a capa do livro, a Carla vai mostrar para vocês. Opa. É pesadinho o livro, né? E isso aí dá uma cultura fantástica. Quem gosta de filosofia, o meu neto é apaixonado, vai tirar agora filosofia e tal, vai fazer o seu curso universitário, vai ser acadêmico, e ele, evidentemente, por recomendação do professor dele, que trabalha em sala de aula com esse livro, né? Com esse livro fantástico. Então, as pessoas que gostam de filosofia, por favor, comprem esse livro maravilhoso que vocês vão ter um grande avanço cultural dentro da área filosófica. E a filosofia é essencial para a vida. Não existe vida sem filosofia. Que orgulho, hein? Que orgulho. Sempre lembrando que filosofia... É muito chique isso. Muito legal. Neto indicando um livro para o seu avô. Mas só poderia ser Marley Barcelos, o avô, que gosta tanto de filosofia, de leitura e tudo mais. A leitura é o fundamental. Só do tempo que Neto indicava pro avô a Playboy. Bom, deixa pra lá. Dona Magda, sempre lembrando que filosofia é filosofia, amigos da sabedoria. Não podia ser mais apropriado ao Muito bem. Falando em amigos da sabedoria, não esqueçam
de nos acompanhar pelas nossas redes, no Instagram, @atualidades.pampa, no Facebook, Carla, que é facebook.com/tvpampa e no YouTube é youtube.com/... Perdão. Começa, apaga. Instagram, @atualidades.pampa. Aliás, estamos com um crescimento exponencial, quase chegando aos 10 mil seguidores. Vai lá, curte lá no Instagram. Depois tem o Facebook, que é facebook.com/atualidadespampa. E sim no YouTube, que é o canal da TV Pampa, www.youtube.com/tvpampa. Agora sim, eu acertei. E mande mensagem para esses canais, porque ficam mandando a minha página aqui. Ai, saudade do Marne, eu amo o Marne tá lindo. Para com esse troço. Fala, Roberta, tua manchete. Magda, a gente teve ontem um movimento bem brusco no mercado financeiro, o que gerou um grande impacto nas bolsas de valores do mundo inteiro, em razão de que na Arábia Saudita 2 grandes refinarias foram atacadas, e isso fez com que grandes refinarias que a gente fala são simplesmente responsáveis por 5% da produção mundial. Isso equivale a 9,6 milhões de barris por dia. É o que foi atingido no domingo. Com essa situação, houve a presunção de que houvesse a redução de petróleo no mundo. A Petrobras ontem teve o seu valor de mercado no seu maior patamar, né? E hoje ela teve uma grande queda. Isso é natural. Ao mesmo tempo, por exemplo, companhias aéreas que ontem tiveram forte queda na bolsa aqui no Brasil, em razão de que a querosene ela aumentou pelo aumento do barril de petróleo, hoje se estabilizou e elas fecharam em alta. Então, é um jogo de ioiô. O que está por trás disso tudo? A Arábia Saudita, ela apoia parte de uma guerrilha. Existem 2 guerrilhas brigando muito no Iêmen. O Iêmen é o país árabe mais pobre dessa região. E eles têm uma guerra civil absurda. É um genocídio que estão acontecendo já há 5 anos. E a Arábia Saudita apoia um grupo e há um outro grupo apoiado pelo Irã. O grupo rebelde Houthis foi quem disse que fez esses ataques à Arábia Saudita. Toda a região sabe que, na verdade, foi o Irã que atacou e, inclusive, vai haver na próxima semana uma assembleia na ONU, em Nova York, aonde os Estados Unidos vão provar, com provas, segundo eles, cabais, de que sim, veio do Golfo Pérsico esses mísseis e, portanto, vem do Irã e não do Iêmen o ataque à Arábia Saudita. Os Estados Unidos, apoiando a Arábia Saudita, disse que se foi o Irã, vai sim declarar guerra contra o Irã. Havendo esse processo de guerra no mundo, a gente vai ver que vai haver uma mexida mundial na nossa economia. Não se sabe para onde vai. A questão é que hoje a nossa bolsa fechou em alta com mais de 104 mil pontos. O dólar caiu um pouquinho, fechou em 4,7. O mercado acha que vai ficar entre 4,7 e 4,10, não vai passar disso, mesmo com essa onda de instabilidade. A Petrobras anunciou que não vai mexer no valor do diesel, da gasolina, até esse primeiro momento não ficar mais estável. Então, esse nervosismo internacional e essas negociações de grandes potências mundiais faz com que a gente fique de olho e, assim, a gente sabe que não vai haver a mesma previsão que se tinha para dezembro para o Brasil. O Copom vai se reunir amanhã, eles hoje passaram o dia inteiro se reunindo e, a princípio, vão manter a expectativa do mercado de baixar os juros mais 0,5%, ficando em 5,5%. Então, hoje, o que nós temos no nosso país? Uma inflação baixa, porque o consumo está baixo, vamos ter um juro mais baixo, né? Agora, se isso vai se manter até o final do ano, ninguém sabe, porque o que está acontecendo no mundo nos próximos 15 dias... Difícil saber. Olha aqui, ó, nosso telespectador Davi Rodrigues fala o seguinte: vocês falam todos os dias das decisões esdrúxulas dos bandidos do Supremo, dos deputados federais e do Senado. Me digam uma outra solução a não ser o fechamento de Brasília. Ou
não vão vir com aquele papinho de pressionar seu deputado e seu senador. Uma revolta civil, infelizmente, é a solução para uma nova construção e começar um país de novo. O Brasil, um país que não deu certo, é a opinião do Davi Rodrigues. A Carla também recebeu aqui um e-mail bem bonitinho, deixa eu achar aqui. O Marne recebeu aqui, ó. A nossa telespectadora Yara Bermudes diz assim: tenho este livro. Quando o Marne quiser, está às ordens. Quando estudei filosofia, enlouqueci comprando muitos. Minha biblioteca filosófica está bem completa. Vou doar alguns para o seu neto. Aí ela escreveu assim: não fala porque eu fico com vergonha. Aí não deu, já falei. Agora não deu. Tem uma paixão platônica. Tem. Ela gosta muito do Marne. Salve, Sócrates. A pergunta que não quer calar: Temer disse ou não disse que a Dilma foi vítima de golpe? Ontem foi a entrevista dele. A senhora quase pronunciou um cacófono aí. No Roda Viva. E lá perguntado, porque algumas vezes a pergunta é uma pergunta ilustrada, né? O jornalista já pergunta um pouco respondendo, mas enfim, perguntou se tinha havido golpe e tal. E aí ele respondeu que ele não foi adepto ao golpe, dizendo que não participou, de certa forma, de toda composição que foi feita para acontecer o impeachment, que, na minha opinião, tinha embasamento jurídico, e esse é o meu questionamento: se ele chamou de golpe respondendo a pergunta que foi feita utilizando a palavra golpe, ou se ele se referiu a esse golpe tecnicamente, porque dentro do impeachment da Dilma tinha uma responsabilidade, um crime de responsabilidade. Nós já discutimos isso inúmeras vezes. Um crime de responsabilidade que talvez outros presidentes também já tivessem cometido, mas esses outros presidentes tinham a maioria no Congresso. E o que acontecia com ela naquele momento é que ela não tinha uma maioria no Congresso e que ela não podia, então, fazer frente a todo esse movimento para que ela saísse do poder. E ele também disse, Magda, que se o ex-presidente Lula tivesse realmente assumido a Casa Civil, nada disso teria acontecido. Gente, esse assunto do Temer, para mim, é preciso que a gente avalie a atual circunstância do Temer, porque o Temer é um mutante, né? Ele já foi de esquerda, já foi de direita, já tentou ser de centro. O Temer é o exemplo típico do político oportunista, que dança de acordo com... Ele é um Renan Calheiros menos escancarado. Então, assim, entrevistar Temer, Fernando Henrique Cardoso, o Ciro, aquele lá, esses caras... É impossível que alguém ainda consiga acreditar no que eles dizem ou na postura deles em relação à política. Porque ao longo das últimas décadas, eles provaram ser verdadeiramente mutantes, parasitas políticos. O Michel Temer, quando a Dilma caiu, Michel Temer foi visto como um resgate de centro ou de direita para a moralidade pública. Michel Temer? Lê do engano. Pô, esse Michel Temer já andou de mãos dadas com o Lula, andava de mãos dadas com a Dilma nos palanques, pregando o interesse social, os programas federais, ou seja, assumindo uma postura de esquerda. O Michel Temer não tem lado. Ele é o lado, onde é que está melhor? Onde é que está melhor? Então, assim, entrevista desse cara, do Ciro lá, aquele lá que agora se assumiu de esquerda. Acredite se quiser, o Ciro já foi de direita. Sim. O Ciro já foi de direita. Enquanto governador do Ceará. Hoje ele é de esquerda e prega não sei o quê, Lula livre com as bobagens. Renan Calheiros, esses caras. Entrevista dessa gente. Fernando Henrique Cardoso, que está dizendo bobagem. O Rússio, tu queres falar também? Eu gostaria de falar do assunto da Carla. Sim. Primeiro porque eu não estava na bancada à época dos fatos e não sei esse assunto, como ele nunca veio, eu nunca me pronunciei sobre ele. Quero explicar para mim o que tecnicamente seja golpe. Golpe, para mim, é sempre que tu não observa a legislação.
Então, se a lei não é obedecida, tu estás usando de um poder, violando a lei e praticando um golpe. No caso da Dilma Rousseff, todos os preceitos legais foram seguidos. Foram obedecidos. Então, esta é a questão, primeiro, tecnicamente, do golpe. O que se disse, e aí se sai da questão da legalidade, e por isso que as pessoas têm muita dificuldade de conviver com os meus conceitos, porque eu sou pela legalidade, não consigo ser diferente, dona Magda. O que aconteceu é que o motivo legal que levou a Dilma a ser, eram como disse a cara, repetidos por governos, que são as chamadas pedaladas fiscais que sempre existiram. Bem, mas caberia então a ela, não é porque os outros fizeram, ou se fizeram lastreados numa cobertura política que ela não detinha. Então ela foi legalmente empichada, sim, né? E este, para mim, é um conceito técnico. Agora, se os políticos fizeram isso se aproveitando, bem, ela é que teria que ter se protegido. Dona Magda, a situação política da época, eu me lembro, parece que foi ontem. Primeiro, o Brasil estava num caos total, um caos econômico total. As pessoas não aguentavam mais o governo da Dilma. Segundo, ela não se dava com o Congresso. Ela não atendia deputado, não atendia senador, dava pontapé em todo mundo, não vou atender. Ela tem um temperamento difícil, eu não a conheço pessoalmente. Aliás, falei com ela uma vez, há muitos e muitos anos, até não a conheço o temperamento, só sei o que as pessoas falavam, as pessoas que se relacionavam com ela. Então, ela não tinha o trato político, como, por exemplo, tem o Lula. O Lula tem um trato político. Ele trata aquelas conversas dele e tal, as pessoas gostam dele, etc. É outra coisa. E o fato mais importante é se ele realmente, o Temer, falou a respeito disso, ele como professor de direito constitucional, dizer uma barbaridade dessas, que foi um golpe, que não foi golpe, como disse o doutor Ruschel, com absoluta precisão, foram obedecidos todos os preceitos, conceitos, etc, constitucionais. Então, foi absolutamente legal a interrupção, o impeachment da senhora Dilma. Não se queixem, aquilo aconteceu naquele momento. Como estão tentando agora também criar um motivo para, num futuro não tão longevo, pedirem um impeachment do próprio presidente Bolsonaro. Ou não estão criando isso aí? Não, estão criando. Carla, eu só queria te dar um dado que tu não tinhas quando tu falaste, Carla. Na verdade, como no Intercept havia referência de um texto que ele teria dito que a Dilma tinha sido levado um golpe, então a pergunta foi induzida já dizendo para ver se ele confirmaria o Intercept, o supostamente dito no Intercept. Sim. E aí ele foi e confirmou as palavras dele mesmo. Ela disse que, é por isso que eu falei na pergunta ilustrada, porque quando ele respondeu, ele disse assim, eu não era adepto ao golpe, no sentido de não fazer uma movimentação para que o crime de responsabilidade, as pedaladas fiscais fossem parar no impeachment. Então, ele disse, na minha interpretação, que ele não participou deste movimento, porque foi um telefonema do Lula com ele, tentando fazer com que o Temer desse uma ajeitada nessa coisa, e ele disse nesse telefonema, dizendo que ele não era adepto ao golpe. E aí se referindo, então, acredito eu, ao movimento, mas não tecnicamente que houve um golpe, porque na verdade não houve um golpe, houve um processo legal, como disse o Ruschel, obedecidas as regras. O que acontecia na época era uma presidente fraca, com uma população insatisfeita, indo às ruas, e os políticos entenderam naquele momento que utilizariam as pedaladas fiscais com uma peça bem embasada, feito por juristas importantes, técnicos no direito. E aí a Dilma acabou caindo porque não tinha força dentro do Congresso também. Vamos falar sobre a tua manchete? Vou até linkar essas últimas palavras com a minha manchete em questão. Porque a questão do golpe, o termo golpe, surgiu não só de uma militância desvairada, mas também por parte da imprensa que criou a narrativa, né? Que utilizou a chamada falácia do espantalho. Você pega um fato, deturpa ele e refuta essa sua versão deturpada dos fatos. Isso nasce desse novo jornalismo que eu bato tanto na tecla, né? Que é oriundo, obviamente, das universidades. Feito esse preâmbulo todo, o MEC prepara uma cartilha, o MEC, o Ministério da Educação, prepara agora uma cartilha de boas práticas para barrar manifestações políticas dentro de universidades e outras instituições federais de ensino. Por quê? A Federal de Santa Catarina está enfrentando uma greve de alunos aí que estão insatisfeitos com os recursos, o direcionamento dos recursos.
Porém, veio à tona disparado o alarme quando confirmada a presença de Guilherme Boulos na quinta-feira, durante a manifestação, e também a existência, isso eu não confirmei, recebi informações de alunos da universidade, tenho amigos que estudam lá e que entraram em contato comigo, alegando que existe inclusive um subproduto de um acampamento Lula livre lá dentro. Né? E aí bateu-se então nessa tecla, dentro da universidade. Então, segundo o MEC, o objetivo dessa cartilha é orientar cidadãos, servidores e gestores sobre a conduta adequada para evitar ilícitos referentes aí às movimentações político-partidárias dentro da universidade. Eu reuni algumas imagens de federais espalhadas pelo Brasil. Não é Cracolândia, não é presídio. Isso é ambiente de universidade federal no Brasil. Inclusive, eu peço desculpas à nossa audiência. Algumas das paredes ali têm alguns palavrões, alguns termos que fazem parte do linguajar desses novos alunos, né, desse novo subproduto dessas fabriquetas de militantes que nós temos espalhadas aí pelo Brasil. O objetivo, um dos pontos, é impedir justamente o uso do patrimônio material e imaterial de uma instituição de ensino, o que estaria ferindo aí, então, a Lei 8429 de 92 de improbidade administrativa. E lembrando que por patrimônio material e imaterial entende-se aí a estrutura, né, da instituição. Essa nova cartilha, ela foi elaborada pelo MEC e já havia sido descrita em um documento no dia 26 de julho, encaminhado ao Ministério Público Federal. Nesse documento, então, o governo afirmou que o material será enviado a todas as universidades e instituições de ensino federais aí que formam. Por quê? Porque eu bato nessa tecla, né? Sempre. Só nesse último mês, a gente viu jornalista chamando criança que participou de desfile de moleque imbecil, mandando ele se alfabetizar. Nós vimos essa vergonha ética aí, né, responsável pelo pedido de demissão de toda uma equipe jornalística da revista Época, dessa desfaçatez cometida contra a esposa de Eduardo Bolsonaro. Agora me fugiu o nome da jornalista, mas nós vimos uma das jornalistas da Globo News se referir ao presidente como Bolsonaro. Né? Que são esses linguajares aí praticados dentro. O ano passado eu tive uma visita, inclusive não é só federal. Isso é infâmia. Infâmia, e não é só na federal. O caso é um pouquinho menor nas privadas, mas eu tive também. Sim, eu fui convidado a um projeto Vozes do Rádio da PUC e me apavorei com o que eu vi dentro da Famecos. Me apavorei, a Faculdade dos Meios de Comunicação Social. No geral, é aquele linguajar que até, assim, a gente entende dentro da capacidade cognitiva dessa militância ensandecida. Tem um vocabulário, então eu reuni alguns nomes, né? Eles se referem ao presidente Bolsonaro como Bolsonaro, 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 e um que eu não entendi, honestamente, eu não sei se eles são meio tati-bitati, eu não sei como é que funciona, que é Biruliro. Não sei. Eu não sei do que se trata também, mas é assim que isso são os novos profissionais que vão fazer parte desse novo jornalismo, que eu chamo muito mais de panfleto, né? Alguns abriram mão do contato com a verdade, do contato com o fato, para levar adiante seus roteiros ideológicos. Olha, é chocante ver aquelas imagens ali, hein? Por mais que a gente saiba, é chocante. Bem, eu quero dizer que eu acho que talvez o episódio Crivellaro e o episódio também do Crivella? Crivella, e também o de São Paulo não ajudou nada. Não se consegue a força, não é assim que funciona, não é tentando obrigar as pessoas. O Brasil já superou essa fase de censura, essa fase de imposição. Não vou criticar uma cartilha que não conheço, evidente, né? Não faria. Mas tu acha que o que tu viu ali, não querer que aquilo aconteça, é censura? Eu só quero destacar um pouco antes, assim, como diria a minha saudosa vozinha, noves fora tudo de bom que acontece no ambiente universitário. Né? A gente sabe que tem excelentes projetos, que tem excelentes alunos, que tem pessoas dispostas a estudar, inclusive essa reclamação que eu recebi de alunos da Federal de Santa Catarina são de alunos que não sabem o que fazer, mas eu, por exemplo, tenho um rapaz que já trabalhou comigo, que foi estagiário, que não consegue sequer um professor orientador
porque o seu trabalho de conclusão no curso de jornalismo é sobre a direita e o presidente Bolsonaro. Ele não consegue um orientador. Eu acredito. Ele não consegue um orientador. Ele não consegue se manifestar nas salas de aula porque ele é visto como todos os Fico feliz com o complemento da manifestação do Marconi, que é exatamente nessa linha, né? Porque o que nós mostramos uma parede direcionada a um comentário, nós estamos desmistificando ou criticando toda uma faculdade, todos os jovens que fazem um novo Brasil. O Brasil mudou. É isso que eu quero dizer, Dona. Com cartilhas e com coisas, com dogmas e obrigações, tu não vai conseguir nada, muito menos com o jovem. Como eu disse, não vou fazer uma crítica prévia a uma cartilha que não conheço. Mas o sistema do Crivella, o sistema também do governador e também da nossa chefe aqui da Câmara dos Vereadores, Mônica Leal. Minha querida Mônica Leal, as coisas não podem funcionar assim. As coisas têm que ser trabalhadas, as coisas têm que haver formas de convencimento e de diálogo e de debate para que se atinja um objetivo. É que eu só quero, sendo a filha, né, de uma instituição, supostamente, né, não sei exatamente as palavras do Marconi, mas sou filha da FAMEX, né? Me formei há menos de 2 anos, hoje integro aqui a bancada do Atualidades Pampa, falo que sempre aprendo e sempre aprendo com um contraditório, com um divergente. Eu acho que quando a gente institui que existe uma maneira certa do pensar, uma maneira, vamos dizer assim, você pensa assim, você está certo. Se você não pensa assim, você não pode pensar, você tem que ser uma máquina, você tem que reproduzir, você tem que falar. Acho que quando a gente fala de espantalhos da notícia, trazer imagens que, se eu não me engano, acho que são dos protestos da Copa, né? Não vai ter Copa, eu vi tem ali. Também. A gente traz, então, protestos que não foram recentes, mas, claro, servem de exemplos, porque acho que o patrimônio, tanto privado, porque eu, como aluna, pagava aquela estrutura, então eu também deveria ter acesso a ela da melhor maneira possível, mas também acho que aprendi com os mestres, né? Com o Fabian, com pessoas que me mostraram que o papel da universidade é mostrar os dois lados da moeda. Perfeito. O aluno, sendo jovem, sendo até pessoas mais, vamos dizer assim, experientes, que têm as suas visões políticas, devem expor essas ideias. As pessoas concordam ou discordam. Acho que a universidade onde você aprende a ter o contraditório de maneira respeitosa, saber lidar com ele e argumentar de uma maneira consistente é que você tire esses argumentos. Mas até dentro dessa situação, acho que não tratamos de um jornalista, falávamos de um estagiário que foi afastado, né, justamente, e é de maneira inadequada. A gente coloca dentro dos seus processos, toda redação tem que ter um manual. Quando esse manual não é respeitado, acontece essas demissões em massa, porque quando você está errado, se reestrutura tudo de novo. Perfeito. Eu queria só, entendo os fundamentos de todos, mas eu queria apresentar uma proposta, porque eu acho que só criticar não resolve, mas a crítica também é necessária. Eu quero apresentar uma proposta. Eu acho que tinha que se achar um deputado com aquilo roxo para apresentar uma PEC acabando com a autonomia universitária. Acho que as universidades federais têm que responder, sim, ao Ministério da Educação, têm que prestar contas ao Tribunal de Contas da União sob regras rígidas do Executivo Federal. Enfim, acabar com essa bobagem, porque essa história de autonomia universitária foi uma babaquice que inventaram no Brasil, partindo de países socialistas que não deram certo e acabaram retomando a vinculação das universidades federais, as universidades públicas do país, ao Ministério da Educação. Tem que ter um comando, sim, porque essa autonomia universitária hoje faz com que reitores e a sua turminha se tornem imperadores de milhões de reais que são despejados todos os meses nessas universidades. E eles fazem o que querem e o que bem entendem. É isso que eles estão fazendo. Então, vamos acabar com essa farra. A Ana disse que dentro das faculdades Olha, falei universidade pública. Sim, é nós entendemos. Devem ser apresentados os dois lados. Agora, Ana, eu acho que existe dentro da faculdade de jornalismo uma falta de representatividade do outro lado. Existe muito professor que sim, porque assim, ó, eu né, enquanto mãe, participei da formatura da Vitória, tu já fosse também, sim, né? Sim. Inclusive, colega da Vitória. Na própria formatura, o paraninfo da turma falou no golpe. Falou que não iam deixar e os alunos se manifestavam, ovacionando e tudo mais. Então, assim, quando dentro de uma formatura daqueles alunos, cercado de pais e de famílias, essa pessoa se manifesta com relação ao momento vivido pelo país, apresentando-se como golpe, como presidenta Dilma, utilizando uma linguagem, ele deixou bem claro que
aquela turma de professores que estava ali representando alunos e tudo mais, homenageados e tudo mais, elas tinham linha de pensamento de esquerda e não se apresentou um deles para dizer alguma coisa contrária. Então, eu acredito que os pesos estão errados dentro da faculdade de jornalismo, que é o que eu conheço e o que eu presenciei. Só mandar um beijinho rápido para Débora do A Mamãe Três Figueiras, que é quem faz o meu cabelo. Nós estamos na decisão se nós vamos fazer mais mechas ou não, deixar clarear. Ele já está clareando. Podia abrir uma enquete. Podia abrir uma enquete, dona Não, só para dizer que eu vivi isso muito de perto. Eu quase me tornei, inclusive, um dos idiotas úteis. Eu cheguei a usar a camiseta do Che Guevara. Não fosse meu pai me botar um boleto no colo e dizer, tá, ô socialistinha, eu vou ficar pagando faculdade para tu ficar com esse discurso anticapitalista aí, então a partir de agora tu paga a tua conta. Aí vem a vida real e te dá uma dose de bom senso e tu vê que, né, você ser de esquerda enquanto adolescente é até compreensível, você ainda não viveu tanto o mundo. Agora, depois de adulto, depois de barba na cara, pagando... O que a Carla fala é que esse representante é escolhido pela turma através de uma votação democrática, onde ele representa as ideias e os ideais de toda a turma. Quando alguém não concorda, pode até procurar, no caso da minha universidade, a direção para se manifestar ou até mesmo sair da celebração, mas é esse o estilo... Não, mas muito diferente fazer esse tipo de... Não, ainda falava em nome dos professores, não falava no nome dele. Citou algumas vezes em nome dos professores. O primeiro aniversariante de hoje é um senhor chamado Antônio Agostinho Neto. Quem foi Agostinho Neto? Foi um escritor angolano, foi um médico angolano que termina o seu curso de medicina em Lisboa e foi o homem que criou o MPLA, que foi o Movimento pela Libertação de Angola. Foi um movimento extraordinário que faz, a partir de 1974, com a Revolução dos Cravos, quando Angola, depois de 500 anos, sob o domínio de Portugal, se torna uma república chamada República Popular de Angola. Ele morreu com apenas 57 anos, vítima de um câncer de fígado, doutor Agostinho Neto. Outro aniversariante de hoje é o ator britânico, Rod McDowall, que fez um grande sucesso à sua época, fazendo grandes filmes, inclusive sobre a Irlanda, enquanto ainda é menino. Rod, eu acho que ele fez Laranja Mecânica. Não me lembro se ele fez esse Kubrick. filme. Ele fez um grande filme, Como Era Verde o Meu Vale, de 1940. Anne Bancroft, uma maravilhosa atriz de origem italiana, o nome dela era totalmente diferente, que fez um filme chamado A Primeira Noite de um Homem, com o maravilhoso Dustin Hoffman e a lindíssima Catherine Ross. É um dos filmes inesquecíveis que eu assisti. Outro aniversariante de hoje, a Cassandra Patterson, que é uma atriz americana, e também a Sandra Pera. Sandra Pera, irmã da Marília Pera, atriz, né, que era das Frenéticas também. A Marina Lima, cantora, completando hoje 64 anos de idade. A Fátima Bernardes, completando 57 anos no dia de hoje. Meu querido amigo César Filho, jornalista brasileiro, completando hoje 54 anos de idade. A Mariana Lima, atriz brasileira, não, é Mariana Lima, que é uma atriz brasileira, fez algumas novelas. A Negra Lee, que é uma cantora brasileira, que também fez algum sucesso. Vem na Festa Nacional da Música. Teve, eu sei. Tá confirmado. Os aniversariantes de hoje. Vem, então olha um abraço aqui, o Anderson Fiore Portela mandou um e-mail falando o seguinte: com déficit de mais de 3.500 agentes penitenciários, policiais penais e 17 mil vagas para presos e em tempo de reivindicações para melhorias na Segurança Pública Estadual, esperamos que o governo estadual, com base no plano RS Seguro, publique até o final deste mês de setembro o esperadíssimo calendário com as próximas nomeações dos aprovados no concurso para agente nível superior e médio da SUSEP. Há cerca de 600 agentes de nível superior e outros 700 agentes de nível médio, esperando pelo governador. Abraços a todos vocês, que são ótimos profissionais. Anderson Fiore Portela. Magda, deixa eu mandar um abraço para a Lilian Sardi, amiga nossa, telespectador do nosso programa, que está sempre com a gente, que está fazendo aniversário hoje. Um abraço, Lilian, feliz aniversário, obrigado pela audiência. Muito bem, e eu quero lembrá-los que sábado, 7h30 da noite, tem Melhores Momentos do Atualidades Pampa. Você não pode perder. Você pediu e nós aqui atendemos. 7h30 da noite de sábado, Melhores Momentos. Agora, c'est fini, como diria o personagem aqui. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Tenham todos uma excelente noite. Até lá.
Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati.